Olá pessoal, professor Juliano Ramos, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos vocês. A vida é muito boa e com Deus sempre, mas sempre vai dar certo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre o Linux Lite. O Linux Lite é uma distribuição leve e rápida baseada no Ubuntu, ideal para computadores de baixo custo ou máquinas mais legadas. Então, sempre antes agora de eu fazer uma análise de uma distribuição de Linux, de um sistema operacional de Linux, eu vou sempre falar para quem é o público-alvo do vídeo. Assim, evito muitos comentários aí no vídeo, pessoas que colocam, mas essa distribuição ela não é ideal para isso, não é ideal para aquilo. Então, vamos falar um pouquinho, antes de iniciar o vídeo, sobre para quem é o Linux Lite. O Linux Lite, uma das suas características é ele ser leve e rápido. Ele vem com o ambiente de desktop XFCE, que exige pouco recurso de hardware para funcionar. Ou seja, um equipamento de 2 a 4 GB de memória RAM já vai rodar o Linux Lite e um processador de 1 GHz, ok? Então, sendo assim, vamos levar em conta que o visual estético do sistema não vai ser tão bonito como um ambiente mais moderno, como o GNOME ou o Plasma KDE, que são outros ambientes que a gente chama no mundo Linux de DE, Desktop Environment, que a gente tem aqui nesse mundo, âmbito de sistemas operacionais com o núcleo Linux. Então você pode pesquisar aqui no meu canal outras distribuições se o seu equipamento é mais robusto, mas o Linux Lite é uma opção para aquele seu equipamento que está ali no cantinho do quarto, que você olha para ele e o Windows já não está rodando tão legal, porque precisa de antivírus, né, e uma série de aplicativos. Você precisa ter softwares novos, se você quer ter um navegador de internet, acessar as redes sociais. Então o Linux Lite é uma opção para você. Vem com a gente, vamos assistir o vídeo. Vale lembrar que meus vídeos eu não edito, eu não tenho roteiro, então eu simplesmente vou gravando e trazendo a informação para você. Erros são possíveis nesse vídeo. E deixa no comentário o que você achou. Vamos embora pro vídeo. Muito bem, pessoal, já vamos iniciar o nosso vídeo falando aí sobre o Linux Lite. Mas antes disso, precisamos falar aí dos nossos dois patrocinadores. Quem acompanha o canal sabe que eu tenho dois patrocinadores aqui, sempre parceiro aqui comigo no canal, me apoiando. Um é escolalinux.com.br. Esse patrocinador aqui é para quem quer fazer cursos de Linux, cursos a preços acessíveis, com certificado, cursos atualizados, com suporte de grandes autores aqui, como vocês podem ver. E o outro patrocinador é o Hotel da Web, para quem quer armazenar, hospedar site, planos a partir de R$10,90, o site hoteldaweb.com.br. Esses dois patrocinadores que apoiam o canal. Se você tem sua empresa, quer patrocinar o canal do professor Juliano Ramos, fica bem-vindo aí para conversar com a gente. Bom, vamos lá, vamos falar do Linux Lite então. Acabei de inicializar o sistema, o site para fazer download. Aliás, eu tenho uma crítica para o site. Deixa eu tirar minha câmera aqui. Eu não sou muito de criticar, como vocês podem ver, porque a maioria das distribuições de Linux, tirando aquelas que são por trás empresas, né, como o Ubuntu, como o Red Hat, com o Fedora, a maioria das distribuições são comunitárias, projetos até pequenos. O Linux Lite é um projeto não tão grande, de alguns colaboradores, e tem foco em máquinas mais legadas, né? Aqui, por exemplo, eu estou simulando no VirtualBox uma máquina aí de 4 GB. Aliás, está demorando bastante aqui para abrir o navegador Chrome, que veio por padrão aqui na distribuição. E qual é a crítica que eu tenho? O site, o Linux Lite OS, para você fazer download, tem muita propaganda. Então, assim, o pessoal, eu sei que não tem uma grana ali por trás de um subsídio. Por exemplo, o Fedora tem a Red Hat que patrocina, o Ubuntu tem a Canonical, o Debian tem uma comunidade bem grande, que pessoas que pagam ali mensalmente a ajuda, e o Linux Lite não tem esse suporte. No entanto, eles colocaram aqui a opção na hora que você vai fazer download de você poder
pagar aqui uma doação, legal, mas eles carregaram um site de propaganda. Tem propaganda aqui, tem propaganda aqui, no meio do site que aparece propaganda. E isso, pessoal, para ser bem sincero com vocês, deixa a gente ficar meio pensando se como se está cheio de propaganda no site, como que vai ser esse sistema, né? O sistema é cheio de propaganda, vai ter um monte de spyware? Não, né? Mas dá aquela impressão daqueles sites quando você vai fazer download pirata aí no Windows, né, de aplicativos. Então fica uma crítica aí, que o site não tá legal não com esse monte de propaganda. Se você tem um AdBlock da vida, um aplicativo que bloqueia a propaganda, você vai ter um site bacana ali, você não vai ver tudo isso. Mas se você chegar a abrir os sites sem esses bloqueadores, não é muito interessante não. Bom, beleza. O ambiente em si, ele após o boot, vamos ver aqui no monitor de sistema. Aliás, ele não utiliza o monitor de sistema do próprio XFCE, tá? Ele utiliza um próprio, que é o System Monitor Center. Tem lá no FlatHub, você pode instalar isso daqui em qualquer distribuição. Aliás, eu acho bem bonito, ele funciona assim, casa perfeito com o Gnome, com o XFCE. Não acho que fica tão legal no KDE, porque o do KDE também é bem bacana, o monitor, né? O do Gnome que deixa a desejar um pouco, na minha opinião, eu acho esse mais bonito. E aqui a gente consegue ver a utilização da frequência de CPU e tudo mais. Bom, se a gente pegar aqui RAM, eu coloquei 4 GB, 1.2 GB para o sistema operacional, né? E o consumo de CPU também, ele oscila aqui, né? Tá dando 15, 9, porque depende das ações que eu tô fazendo aqui dentro do sistema aqui de monitoramento, de System Monitor, né? É, e é um aplicativo bem bacana. Já falando dele um pouquinho, então, você tem aqui na área processos, você pode matar processos, obter informação, né? Ver o processo que está usando mais memória. Ó, você clica aqui, ele mostra os processos que estão usando mais memória, né? Consegue pegar processos através de usuários, né? O que, que vem na inicialização do sistema, que está subindo, serviços, né? Então, é bem bacana o software, que é o software de monitoramento padrão aí do Linux Lite. Vale lembrar, como eu já disse, não é a distribuição que tem o objetivo de ser das mais bonitas. Claro que dá para você personalizar por se tratar de um XFCE, mas o objetivo aqui é ter um bom desempenho. Então, vale a pena aí vocês deixarem nos comentários qual que você instalaria nessa sua máquina mais legada. O Linux Lite que a gente está falando aqui ou o Zorin OS Lite, que foi o vídeo da última aula. Aliás, pessoal, deixa sua curtida aí se você não é inscrito do canal, se inscreva. Então, é importante para a gente. Bom, seguindo aí, ele vem com uma série de aplicativos ideais para usuários iniciantes. Então, ele vem, por exemplo, aqui com o ele vem já com o pacote LibreOffice completo, né? Espero carregar um pouquinho. Vale lembrar que eu estou testando sobre uma máquina virtual, então a gente não pode esperar o mesmo desempenho de uma máquina real. Então o LibreOffice é o processador de texto, né? Uma alternativa gratuita e poderosa aí ao Microsoft Office para rodar offline nesse seu equipamento. Mas ele vem também com padrão aí com o navegador Chrome, como a gente acabou de abrir aqui. Então com o navegador Chrome você pode ter acesso também à suíte escritório online, como o Microsoft Office Online ou o LibreOffice Online, né? Então você pode abrir essas suítes de escritórios e rodar aí o, esses aplicativos normalmente online. Como a gente pode ver, quando a gente abre, ele vem com o Chrome pro padrão, mas aqui, ó, mais propaganda. Isso é o que desanima um pouco o sistema, mais propaganda aqui. Mas a gente pode, claro, você pode fazer as configurações aí do em settings aqui, mudando a página inicial, porque essas propagandas não é banner do sistema, mas sim ele inicia por padrão a página do Linux Lite. Ele fez um search aqui, uma busca, e aí que tá as propagandas. Então você pode vir e mudar a inicialização. Ó. Startup tá aqui ó, no início, né? Linux Lite. Você pode colocar outro site aqui, remover isso daqui, tá? Para que ele não inicie mais aí.
Aliás, fica essa crítica. E aí volta para o site do Google e aí o sistema normal aí, tá? Ele vem com alguns links aqui do Linux Lite para a gente utilizar. Então deixe seu comentário aí do que vocês acharam dessa questão aí das propagandas. Bom, então a internet ele vem com o Chrome já instalado para você. Cliente Gmail vem com Thunderbird, né? Ele já vem com GIMP, ou seja, ele vem com a maioria das ferramentas que a gente utiliza no dia a dia aí no escritório, né? Planilha eletrônica, né? Todas essas ferramentas aqui, o VLC para vídeo e para projeto social, como uma escola, como uma organização aí sem fins lucrativos, que tem às vezes máquinas montadas, que não são máquinas tão novas, né, que tem baixo custo, pode ser interessante, uma opção interessante o Linux Lite aí. Então fica a vocês decidirem, vocês têm duas opções aí, o Linux Lite, o Zorin que eu mostrei também, né? Tem mais opções, vocês podem deixar no comentário para a gente ir trazendo, que estou fazendo essa sessão de distribuições um pouco para computadores mais legados, né? Vale a pena a gente falar. E a instalação do sistema é uma instalação simples e segue o padrãozinho dos instaladores que a gente já habitualmente vê no Linux, né? Então vamos esperar aqui carregar o instalador. Então basicamente a instalação você escolheu o idioma aqui, português do Brasil. Depois eu vou mostrar o que o Linux Lite tem de diferente, né? Tem um ponto positivo. Então, até agora, como ponto negativo, eu colocaria que é esse excesso de propaganda uma forma deles capitalizarem, né? Deles lucrarem, já que eu até entendo que como não tem aí uma empresa por trás financiando, precisa-se do dinheiro. Só que ficou meio exagerado a forma ali das propagandas. Seria mais legal ali uma forma de assinatura, né? São ideias. Mas vai lembrar que é minha opinião, né? Então deixa nos comentários a sua opinião, né, sobre isso. E aí eu vou fazer a instalação. Basicamente avançar, next, né? Clicar aqui em continuar e aguardar aí o processo de instalação, que ele já encontrou atualizações. E após eu instalar o sistema, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que são diferenciais, que são legais, principalmente para a gente estar usando a máquina legada. Eu já vim pronto aí para a gente utilizar nos nossos equipamentos. Deixa ele só aguardar aqui a preparação, já vai começar a cópia dos arquivos. A parte de disco aqui, apagar o disco, só clicar em instalar para usar o disco todo, né? Bem provável que quando você instalar nessa máquina mais legada você vai fazer isso também, né? Usar o disco inteiro. Só continuar e aguardar. O tema visual, eu achei até que bonito os temas que depois eu vou mostrar para vocês. Aqui os efeitos aqui, né? Ficou bacaninha. Por hora, meu ponto crítico é só aí esse excesso de propaganda inicial. Mas beleza, não vou mais citar esse assunto. Bora lá. Então aqui eu vou colocar meu usuário, minha senha, né? O nome do meu usuário. E agora sim, só aguardar a cópia dos arquivos. Muito bem, pessoal, concluiu aqui. Opção reiniciar agora. Eu vou colocar continuar testando. Vou desligar ele para mudar a ordem de boot na máquina virtual, para iniciar pelo disco. Beleza, pessoal? Reiniciei aqui. Vou logar. Provavelmente vou ter que configurar o monitor novamente, que estava rodando via live, né? Agora ele instalado aqui.
Ah, ele já vai pedir para configurar o idioma aqui, alterando os nomes das pastas, ó. Vamos fazer um update names ali. O desempenho parece que melhorou também, agora rodando via instalado aqui, mesmo que seja na máquina virtual. Deu pra, já deu percebi uma melhora, ó. E agora configurou o driver certo, VirtualBox aqui. Isso melhora bastante também o desempenho, tá? É... Aplicar. Então, ó, o desempenho já é outro, né? Mas a gente pode ver, durante o processo de instalação, o desempenho não estava tão bom. E aí, a primeira vez que você inicia, ele vem esse Linux Lite, bem-vindo aqui, né? Esse welcome. E ele sugere que você siga alguns passos aqui. Então isso é legal. Eu acho legal essa telinha aqui, né? Você pode tirar ela de não vir depois. Mas esses passos é instalar updates, né? Instalar drivers, criar um ponto de instalação, instalar o idiomas, né? Então vamos seguir aqui os passos que ele faz. Então, instalar updates aqui, a nossa senha de administrador. Ele fala aqui que também tem a opção aqui instalar drivers e tal. Aqui, ó. Encontrou vários updates aí, tá? Apesar dele ser um sistema desenvolvido aí para máquinas mais legadas, ele tem softwares atuais, tá? Então você vai vir com o LibreOffice última versão, com o Firefox atualizado, atualização de segurança e o Linux por trás que já te dá uma garantia de segurança, né? Muito bem, terminou aqui os updates, né? Então ele traz aqui mais algumas opções, como instalar o suporte, criar ponto de instalação. Eu vou instalar aqui vamos ver aqui o suporte, né? Para ele encontrar aqui o idioma. Tá abrindo aqui um Linux Lite manual. Vamos fechar aqui. Instalar aqui. Ele falou que não está instalado completamente, né? Então vamos instalar para ter o nosso idioma correto. Ó, instalando os pacotes de idioma. Beleza, pessoal. Terminou aqui a instalação. Vai lembrar que eu faço algumas pausas, né? Para o vídeo ficar menor. Enquanto faz as instalações, porque aí depende da velocidade de conexão. Bom, fechar aqui. Ele também traz aqui ó, algumas opções, como selecionar se a gente quer o ambiente claro ou o ambiente escuro, ó, Dark Theme. Né, vai aplicar aqui o Dark. Nessa tela aqui a gente não consegue ver, mas se abrir aqui os menus, vai ver que já entrou aí, já está funcionando. E aqui ele explica as teclas de atalho, né? Se você está numa versão anterior para fazer o update para essa versão. E o Light Software que permite você instalar alguns aplicativos. Então aqui algumas ferramentas que ele mesmo traz, né? Alguns diferenciais dele. Para um usuário um pouquinho mais avançado, ele traz um terminal já personalizado com o On My Bash. Então, para aquela pessoa que já tem um pouquinho mais de conhecimento, tem ali o terminal já personalizado. Ele vem com os softwares padrões que eu já havia comentado, né? O monitor de sistema dele ele utiliza um diferente do padrão do XFCE, mas nada de muito diferente aí. Agora ele tem as ferramentas dele. Se digitar Lite aqui, tem uma série de ferramentas dele. Ele tem aqui o Lite Software. O que seria o Lite Software? Uma forma fácil de você instalar alguns aplicativos. Dá um yes aqui, para ele atualizar os repositórios. Aqui ele não está atualizando o sistema.
ele está atualizando só o repositório. O que que é atualizar o repositório? É ir lá nos servidores que fornecem os pacotes quando a gente instala para fazer download de instalação e ver o que tem de mais novo lá e deixar atualizado isso. Quando a gente vai instalar o mais novo. Aí aqui a gente vai colocar aqui install software, né? Um programinha simples criado aqui, meio que um script gráfico para a gente instalar alguns programas pré-definidos aqui, alguns da lista aqui. Então, ó, se você quiser instalar de forma fácil o Audacity, o Calibre, o Firefox, tal, aqui tem alguns programinhas. Vamos pegar aqui, por exemplo, o que eu senti falta aqui, por exemplo, o Teams, né? Microsoft Teams, que é uma aplicação que eu utilizo bastante. Muita gente utiliza por conta de trabalho, né? Senti falta de estar aqui na lista. Mas, no geral, ele tem... A maioria dos programas que eu preciso tem aqui na lista. O DS Studio, para gravar vídeo aqui pro canal. O VirtualBox, né? O TeamViewer, para quem utiliza, Steam, Spotify. Então, a maioria dos programas. Vamos pegar um programa aqui para a gente instalar. Vamos instalar aqui o Firefox. Vou clicar em install. Só dar um yes aqui e aguardar a instalação. Prontinho. Instalou aqui, né? E a gente pode dar um quit se você não quiser mais utilizar ele ali. Tá aí o Firefox para você utilizar. Na verdade, acho que não instalou não. Provavelmente precisa fazer um logoff aqui. Aquilo que eu disse, eu não edito vídeos justamente para mostrar para vocês que nem tudo são flores, né? Vamos novamente lá no adicionar, que é Light Software. Install software. Aqui, ali eu coloquei não, porque não precisa atualizar o repositório que ele já tinha atualizado aquela hora. Por ser um software, o Firefox Snap, aí ele já não está mais na lista, ó. Então ele instalou. Tá vendo? Quando ele instala, ele não está mais na lista. Aí você fala, mas não está aqui. Então, por ser um Snap, é bom a gente fazer um logoff e um login ou reiniciar o computador. Eu vou fazer um logoff aqui. Ah, tem musiquinha. Fazer um logoff e um login. E o navegador. Aquele Light Software, quando você instala, ele vai tirando da lista, né? Ali é a lista para instalar os aplicativos. Aí, instalou. Funciona um scriptzinho simples que chama o instalador, né? Nada de muito complicado, mas já tem uma porção de softwares ali que provavelmente você utiliza. Ele tem um Light Tweaks aqui também. Esse Light Tweaks, ele serve para fazer algumas coisinhas, como restaurar o boot se você tiver algum problema com o Boot Splash parar de funcionar, que é a inicialização, aquela tela que tem durante a inicialização do Linux, tá? Limpar cache do Chrome, né? Limpar a memória, resquícios de arquivos aí da memória. Então ele tem algumas coisas aqui que a gente pode utilizar. Algo interessante que ele tem aqui, ó, é um kernel installer. Esse kernel installer ele vai abrir um aplicativo para você instalar novas versões do kernel. Só que, veja bem, se o objetivo seu é utilizar uma máquina mais legada, então eu não vejo muito sentido você instalar kernel novo, porque o kernel novo possa ser que não vai dar um desempenho legal, tá? Às vezes vem hardware, o hardware mais novo não significa que o sistema vai ficar, como eu posso dizer, o sistema vai ficar mais rápido. Porque o kernel novo normalmente ele se preocupa mais com o hardware mais novo. Então, se você instalar um kernel novo, talvez o sistema não fique tão bom como está com a versão atual do kernel. Se eu não me engano, está com a versão 5.15. A gente já vê aqui qual a versão. Ah, acabei clicando em atualizar de novo o repositório, não precisava. A versão atual do kernel dele
é a 5.15, tá? Padrão do Ubuntu 22.04, que é a versão que ele utiliza, com suporte até 2027. Agora, se você quiser instalar um kernel mais novo, é possível. Tem um monte de versão de kernel, inclusive tinha uma versão do kernel aí 6.6. Você consegue instalar kernel aqui qualquer versão, mas como eu disse, não justifica muito se você está utilizando um equipamento mais antigo, tá? Então, aí dentro de Linux Lite Tweaks, na opção kernel stylus você consegue. Ele encontrou mais atualização ali, né? Você vê que o sistema estava desatualizado, está encontrando atualizações. Sempre importante fazer as atualizações dos sistemas, né? Eu sempre recomendo para que a gente, qualquer sistema operacional que a gente utilizar, manter as atualizações sempre feitas. Isso inclui também Windows, por exemplo, né? Ctrl mais atualizações. Deixa ele fazer o update aí. Enquanto isso, aqui tem o Light Welcome, que é aquela primeira tela. Fontes Light, para você selecionar e instalar fontes, tá? Adicionais ao sistema. Ele tem um WideGet leve aqui, vamos ver. Que ele vai inserir aqui um WideGet. Ó, vamos habilitar. Com informação aqui do sistema, fica aqui do lado aqui. Tá? Na parte de desktop, vamos configurar o trabalho aqui. Plano de fundo aqui, tem algumas opções dele aqui. Que já vem padrão, que dá um visual diferente aí pro sistema, né? Enfim. Bom, pessoal, para finalizar, é isso. O Linux Lite é mais uma opção. Eu gravei o vídeo de ontem do Zorin e o de hoje falando de mais dessa opção para computadores um pouco mais legados. Tá bom? Então, assista o vídeo anterior do Zorin OS Lite, assista esse e compare aí qual que é o melhor para você ter na sua máquina que está mais parada aí, que tem um hardware um pouco mais antigo. Até a próxima, fiquem com Deus. Por favor, clica aí no curtir e no comentário, deixa alguma coisa no comentário para o vídeo ficar para o YouTube recomendar o nosso vídeo. Até a próxima, fiquem com Deus.